Muito bom dia, e aí, uma boa quarta-feira para todo mundo. Que dia bonito, né, gente? Que dia bonito. Um amanhecer maravilhoso aqui na Grande Porto Alegre, muito sol. E a gente segue na luta, né? Segue na luta aqui, trazendo para você as informações, todas as notícias atualizadas aí, todo o sul do Brasil em especial. Bom, a gente acompanha, né, os prefeitos, né, da Grande Porto Alegre sinalizando que nós avançamos muito na questão dos diques e das contenções e tudo mais, né, e que nós estamos muito mais seguros do que antes. Acreditar em político sempre foi muito complicado no país, né? A gente sabe muito bem. Eu vi hoje pela manhã, né, um prefeito aqui da Grande Porto Alegre sinalizando que colocaram-se bombas anfíbias, né, e que está melhorando os diques. Mas na prática, a gente sabe que não é bem por aí. Não adianta só ter os diques. Nós temos que ter todo um sistema que seja realmente eficaz, né? A começar pelas casas de bomba que colapsaram, né, na última enchente, a enchente de maio. E hoje a gente vê o seguinte, a gente vê muito trabalho, né, em torno dos diques, até porque a mídia, né, a opinião pública está toda em cima desse tema, né? Mas a gente vê que são obras que levam 5, 10 anos, né? E eu sempre falo que a gente hoje está contando muito mais com a sorte do que propriamente com qualquer outra coisa, né? Do que propriamente a ação efetiva do nosso poder público. Começou naquele ritmo frenético, né? As obras e realmente elas andaram ali, parecia que tudo ia acontecer muito rápido. Mas aí já tem vários entraves, liberação de recursos, né? Tem a burocracia, os interesses políticos envolvidos, né? E aí a gente vê que, infelizmente, se tivermos um volume de chuva igual a que a gente teve, não há uma previsão, né? Não adianta fazer terrorismo aqui, não há uma previsão, graças a Deus, porque se houvesse, do meu ponto de vista, né, não precisa ser muito entendido no assunto, até pelo rio, que a gente vê que está todo mais alto, tem aqueles bancos de areia, seria muito pior, né? Muito pior. O fato é de que, passados um ano da maior tragédia das nossas vidas, a gente vê muito papo, muito blá 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 e muitas ações pendentes que efetivamente vão salvar as pessoas, né? A gente tem ali a região das ilhas, que ali não tem muita o que fazer, região da Ilha do Pavão, não tem como fazer um dique ali para proteger aquela ilha. Ali as pessoas têm que sair dali, né? Eu sei que é fácil falar não morando lá, mas a única alternativa para que essas pessoas não sofram, né, com enchentes é tirar elas do meio do rio. Mesma situação da Praia do Paquetá em Canoas. Na região de São Leopoldo, eu vi o prefeito falar que vai se fazer um novo dique ali na região do São Geraldo, né, na região das Camélias, colocando uma casa de bombas, lá na região da Feitoria, que também alaga sempre, né? Então a gente tem esses históricos que já eram para ter sido feitos antes, né, gente? Mas a gente sabe que no Brasil as coisas só funcionam assim, né? Primeiro estoura a tragédia, né? O caso lá da Boate Kiss, que depois se criou normas de proteção. Primeiro se dá a tragédia das enchentes, para depois se pensar em casas de bomba. Muito mais do que isso, gente. Tem que ser ações conjuntas, porque não adianta Novo Hamburgo, por exemplo, criar um sistema de drenagem, de barreira, e São Leopoldo na frente não vai tudo para São Leopoldo, porque a água ela segue um curso. Então tem que ser tudo muito interligado, né? Sapucaia do Sul, com Esteio, com Canoas, com Porto Alegre, tem que ser tudo muito articulado para que todo o sistema funcione, né? Porque eu sempre falo, a gente teve um exemplo muito claro daquela situação caótica, né, que todos vivemos. Nós temos o bairro Sarandi, em Porto Alegre. E por ali, na frente, ali passa o rio Gravataí. Então se colocou casas de bombas, né, para drenar, para tirar toda aquela água, e jogava para o lado de lá, ou seja, para o lado de Niterói, da Rio Branco. A Rio Branco jogava para o outro lado, enfim, fica todo mundo querendo se livrar do bolo, entendeu? Era muita água, muita água. Então a gente precisa hoje, mais do que só blá blá blá, que eu vejo muito discursinho, as pessoas elas não têm segurança, infelizmente, essa é a real, né? Não adianta vir com um papinho otimismo não evita que a água entre na casa das pessoas, né? Otimismo, é bom ter otimismo sim, mas a gente tem que trabalhar com fatos, com realidade.
Hoje nós não estamos protegidos, como se fala por aí. Não estamos, isso é fato. Melhorou? Claro que melhorou, mas se não melhorasse, né, a opinião pública, né, derrubava no chão, né, os nossos governantes. Porque para algumas coisas a nossa sociedade ela é muito ferrenha. No caso da enchente, eu até me surpreendo que a gente está demorando demais para cobrar das autoridades. Está demorando. Vamos lá, mais projetos, né, nós temos que ter planos muito mais eficazes de contingência. E não só esses discursinhos políticos que nós estamos melhorando, não, é liberação de recursos. São obras de bilhões e bilhões de reais, tá? São obras caríssimas e não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, são meses, anos, talvez uma década se começar tudo no ritmo que deve começar. E a gente vê que muita coisa está bem parada ainda, né? Muitas obras ainda nem saíram do papel, muitos projetos. Então, assim, tem estudos já, foram feitas sugestões, né? Aquela área ali da Arena do Grêmio também é outra área que realmente é muito complicada, já foi inclusive, né, dito que as pessoas não podem morar ali, né? Mas tudo isso envolve dinheiro, indenização das pessoas, né, que já construíram ali um patrimônio, já moram há anos ali, décadas na região, né? Tem toda uma série de questões que precisam ser verificadas. É um problema gigantesco. É um problema gigantesco, mas os nossos eleitores, os nossos governantes sabiam o pepino que estavam assumindo, né? E para isso que eles foram eleitos. Eles recebem salários, né? E todas as mordomias que a gente sabe muito bem, para serem cobrados, né? Não interessa se é novo gestor, se é gestor antigo, né? Tem que cobrar mesmo, tem que fazer com que realmente a função deles seja exercida e não só simplesmente, né, viver com mordomias e salários altos sem fazer aquilo que eles foram eleitos, né? Então, completados aí um ano, né, a gente nessa mesma data no ano passado, né, já se tinha um caos em muitas cidades, aqui na Grande Porto Alegre isso foi acontecer ali pelo dia 2, dia 3, casualmente até me chama a atenção, tá? Claro que tem muitas teorias, né, muita gente, né, falando de que até questão espiritual, né, que tivemos lá aquele show da Madonna, né, que estava acontecendo no Rio, o mundo desabando aqui, né, entrando em apocalipse aqui no Rio Grande do Sul, e o show da Madonna lá no Rio de Janeiro. Aí agora, sábado, a gente tem o show da Lady Gaga. Para quem acredita nesse negócio de rituais, né, e tal, e ela realmente, claramente, ela faz um show muito performático e tal, vai ser na mesma época do ano que nós teremos aquele show lá no Rio de Janeiro, né, da Madonna, né, e que todos os olhares se voltam lá para cima e mais uma vez o Rio Grande do Sul fica em segundo plano. Esse um ano, a gente precisa, tô fazendo muito sensacionalismo e tal, e vamos, não, a gente tem que falar que muita coisa não foi feita ainda, muita coisa precisa ser resolvida, muita coisa precisa ser melhorada, ampliada, repensada, né? Os nossos diques, casas de bombas, as drenagens, que eu acho que está demorando demais. Nossos rios estão todos elevados, né? Não se fez ainda uma drenagem apropriada para isso, né? Eu sei que a obra são serviços que levam meses, mas a gente, sabe, precisa acelerar o processo, porque senão, gente, daqui a algum tempo, né, e tomara que a gente não passe por isso de novo, né, que o tempo siga colaborando, porque se não aconteceu de novo, não é pela ação dos nossos governantes, é porque a gente está contando com muita sorte de estarmos em pleno Laninha, que é o período, né, aquele evento que possibilita que a gente tenha menos chuvas, né, a gente está sofrendo com estiagem, né? Então isso favorece nesse sentido o Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos um cenário de El Niño, como a gente viveu, e as chuvas, né, de março, de maio, de abril, né, março, abril, maio, pode ter certeza que nós viveríamos tudo outra vez.